programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E hoje nós estamos recebendo a Lorena Carmen de Araújo e Gomes. Ela é médica veterinária, casada, mãe de 2 filhos. Francisco, de 7 anos, portador de transtorno déficit de atenção com hiperatividade. E Saulo, 5 anos, espectro autista. Nós estamos também com a Lohane Cristina Silva Santos. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia. Tem formação em análise do comportamento aplicada ao transtorno atípico e experiência em acompanhamento terapêutico domiciliar para crianças com transtorno do espectro autista. Ela é psicóloga da PAI Anápolis desde 2017 e atende no Landim, Instituto de Análise do Comportamento. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Como vocês estão? Bem. Bem, claro. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho aqui de autismo e a Lohane, como psicóloga, vai trazer a parte técnica e os conceitos aqui para o nosso público, e a Lorena com a experiência do dia a dia com essas crianças especiais, e você uma mãe mais especial ainda, eu tenho certeza. Lohane, explica para a gente qual que é a definição, ou seja, o que é o autismo? Bom, o autismo, ele se caracteriza por 2 bases fundamentais. A criança, ela tem um atraso na comunicação, que é importante, e se torna evidente também, tanto na comunicação verbal quanto na não verbal, e também por padrões e comportamentos repetitivos. Então, a criança tem um comportamento que também chama atenção por ser muito repetitivo, por ser muito restrito também nos seus interesses. E quando que os primeiros sinais são percebidos? É uma dúvida também, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas. Pode ser diagnosticado durante a gravidez? Não, não pode, porque o autismo, ele é por causa multifatorial. O que isso significa? Não tem uma causa genética específica, não tem uma causa ambiental específica que condiz com o quadro. O que a gente vê é que tem alguns fatores que auxiliam, mas nada que é comprovadamente científico, não tem estudos que embasam esse tipo de análise. Os primeiros sinais, eles são vistos, na verdade, desde que a criança é pequena, só que são mais sutis, ela ainda está na parte de desenvolvimento. Mas o que mais chama atenção e o que eles veem mais cedo, às vezes, para o diagnóstico, é o atraso na fala, que é importante, e os comportamentos, às vezes, são mais evidentes, e a família, às vezes, chama atenção, a escola percebe alguma coisa, e aí é que vão atrás de um diagnóstico para saber como que isso está. Lorena, você conta para a gente como que foi a descoberta, como que você teve essa percepção e em que fase do Saulo? Bom, o Saulo, a gente teve uma percepção, acho que até rápida, né? Poderia ter sido até antes, porque, como a Lohane apresentou, a família, a escola é de extrema importância. A escola, para mim, foi mais importante, né? Apesar de que, hoje em dia, eu escuto relatos de que a família já percebia algo de diferente aos 11 meses e, normalmente, todo mundo fica muito constrangido em falar, né? E é por isso que eu sempre agradeço, assim, a oportunidade de estar falando sobre toda essa situação, né, do transtorno e toda essa situação que envolve principalmente escola e família, porque a gente tem que desmistificar isso, né? Hoje eu sinto falta dessa questão familiar, de terem tido esse acesso e falar, tem algo errado com o Saulo, tem algo diferente com o Saulo. Né? Na escola que foi quando a gente percebeu, com 11 meses ele entrou para a escola, né? E aí a gente percebeu que existia um atraso, né? E principalmente esse atraso aconteceu com audição seletiva. Hoje a gente sabe que era audição seletiva, mas na época a gente percebia que o Saulo não respondia quando a gente chamava pelo nome, e uma criança com 11 meses, ela já sabe o nome dele. Né? Ele tinha um atraso motor, o Saulo não engatinhou, ele se arrastou um pouquinho, né? Depois de 11 meses,
mas com 1 ano e 1 mês ele andou normalmente. Então, ele pulou a fase de engatinhar, né? Que isso pode acontecer com muitas crianças, né? Pode ter sido um atraso por minha culpa também, ali por uma superproteção também, porque como foi dito, eu tenho uma criança também TDAH, mais velho, o Francisco. Então, o Francisco era uma agitação dentro de casa e eu sempre resguardando o bebê, né? Daquela loucura de passar correndo com o carrinho, de pular de repente, né? Então, eu tive realmente uma super proteção que depois foi me relatado até na escola. Eu não percebi essa super proteção, mas falaram, eu falei, tudo bem, vocês estão falando que eu estou super protegendo, eu acredito, né? Então, vamos mudar tudo isso. Mas, assim, foi gradual, devagar, né? E a gente procurou sempre manter a calma com tudo. Tem uma audição seletiva ou tem algum problema auditivo? Vamos ao otorrino e vamos avaliar. Não é, não é. Então, tem alguma outra coisa, pode ser cognitivo, então vamos partir para a parte psicológica, com neuro, né, com psicólogos. E foi assim com o Saulo, de um ano, né, que foi quando eu aceitei que tinha algo de errado, até 1 ano e 6 meses a gente já estava classificado dentro do transtorno do espectro autista, do TEA. Aí esse diagnóstico já foi definitivo. Já foi definitivo. Lohane, fala para a gente, esse comprometimento do autismo, ele reflete em quais órgãos sensoriais? Bom, o autista, ele percebe o mundo de uma forma diferente que a gente. Eu costumo muito dizer que a gente tem os 5 sentidos e às vezes a gente não dá devida atenção a eles. Para o autista, essa percepção dos sentidos é de uma forma diferente. Então, uma textura de uma roupa, a textura de algum material, ela traz uma sensação diferente. Às vezes uma sensação muito boa, às vezes uma sensação horrível que ele não consegue lidar. Então, às vezes eles têm dificuldade de mexer com tinta, de ficar sujo, com areia, ou com grama, ou com uma roupa, ou etiqueta da roupa. A gente já tem um pouco disso, só que com eles é mais presente ainda. A audição também. Alguns têm uma dificuldade muito grande de ouvir, às vezes, o barulho do liquidificador, que é uma coisa corriqueira de dentro de casa, ou das crianças gritando. Sim. Que normalmente criança grita, Sim. Então as crianças gostam de criança gritando. Os autistas já têm um pouquinho mais de dificuldade, alguns deles. Tem também outras questões. Às vezes eles não têm tanta resposta a esses estímulos também. Às vezes pode estar caindo também, ele não faz diferença. Esse barulho todo também não faz diferença. Texturas para eles também não faz diferença. Então, assim, a gente percebe uma alteração na forma de sentir as coisas que a gente está acostumado a sentir. A forma como chega para eles é diferente. A alteração na seletividade alimentar também se apresenta por causa disso. Eles selecionam muito a textura da comida, de conseguir separar grãos de outros grãos assim com facilidade. É muito interessante de ver que realmente eles têm uma percepção diferente da nossa, do mundo que os cerca. Visão, por exemplo, também pode Também, ser sim. comprometida? Não é comprometida, é como se eles vissem de uma forma diferente. Sim. Em que sentido? Se tem um quadro com várias figuras, às vezes eles focam numa figura específica, que foi aquela que chamou e ignora todo o resto. Então, eles têm, às vezes, uma dificuldade de observar o todo de uma atividade ou de alguma coisa. Eles se prendem a um pedaço específico daquele brinquedo, daquela atividade, daquele estímulo que está ali presente. Como o carrinho, às vezes eles ficam só na roda, ignoram todo o carrinho, tudo que ele pode oferecer. Então, às vezes, o visual se mostra muito nesse sentido, entendeu? De ignorar, às vezes, alguns campos e se manter, às vezes, naquele que é mais interessante para ele. E Lorena, com o Saulo no dia a dia, a respeito dessa sensibilidade que a Lohane explicou, fala pra gente o que você vê no dia a dia dele. O Saulo é extremamente sensorial e ele é um experimentador. Então, ele gosta da experiência, né? Ele procura sempre experimentar. Mesmo que a textura desagrade, ele vai procurar ela e vai jogar fora, né? Então, a gente notou que isso evoluiu com as terapias muito, né? Hoje ele procura a textura com as mãos. Mas o Saulo, quando começou a descobrir novas texturas,
ele primeiro experimentava, ele teve uma fase bem pequena de fazer isso com a testa. Então, se ele via um chão diferente, ele encostava a testa, o vidro, ele encostava a testa. Um jeitinho todo dele. Isso. Depois, ele passou por uma fase oral difícil, tudo era na boca, toda a experimentação dele era na boca, né? E agora ele procura muito a textura. Algumas coisas incomodam ele, acho que textura não incomoda tanto, né? Mas algumas coisas, principalmente se sujar, né? E sujar o ambiente onde ele está, né? Então, se ele derruba um copo de suco, é um motivo para uma crise, né? Então, a gente tem que sempre mostrar que tem meios de limpar, sempre tá com alguma coisa ali próxima, já limpei, tá tudo bem, você pode mudar de cadeira, depois mas ele quer limpar aquilo. Ele Seria o caso de agir o mais natural possível? Sim. Seria isso? E também de deixar a criança, porque a gente tende a tirar a criança desses meios, ou evitar esse tipo de situação. Mas às vezes passar por essa situação, a criança vai criando ferramentas de lidar com aquilo ali. Igual a Lorena falou, tem formas de resolver isso, calma, tá tudo bem. Tem formas de resolver isso. Então, a gente precisa mostrar para a criança que tá tudo bem, que tem outras formas dela lidar com aquilo ali. Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, ninguém é obrigado a sentir todas as coisas. A gente tem nossas preferências, mas a criança tem que aumentar o nível de tolerância dela, porque às vezes a gente, fazendo assim, não deixando ela experienciar esses momentos, a gente diminui esse nível de tolerância. Então, qualquer pequena coisa já é um motivo muito grande. Sim. Isso. Lorena, e você tem o Francisco, que é hiperativo. Sim. E a Lohane falou aqui a respeito do barulho, a respeito dos gritos, que às vezes o autista ele tem dificuldade em lidar ou uma certa intolerância. E aí, como que é em casa? Eu tive, de certa forma, sorte, né? Porque o Saulo não se incomoda de forma alguma com nenhum barulho, né? Nunca se incomodou. Hoje ele tem algum incômodo com serra elétrica, se eu passar por algum lugar, a gente nota alguma coisa, mas é uma coisa que acho que incomoda. É um barulho diferente para ele também, né? Eu vou te ser sincera que eu não sei se é o visual ou se é o som mesmo que incomoda, mas as experiências que eu tive de estar passando na rua com ele, e ele viu uma serra em funcionamento também, então não sei se isso assustou, né? Então já me aconteceu dele ter que sair correndo e entrar dentro de uma loja porque viu, e a memória também é muito grande nesse sentido, porque assim, se eu passo exatamente naquele mesmo lugar, ele tenta fugir, ele não quer, né? Ele chora. Mas, assim, como a primeira suspeita do Saulo foi de audição seletiva, ele não se incomodava com barulhos, né? Gritos. Na minha casa se fala muito alto, eu falo muito alto, meu marido fala muito alto, e o Francisco, com a hiperatividade e já o comportamento, né, do ambiente, também fala muito alto. E criança, como a Lohane falou, grita muito, o Francisco, pela hiperatividade, assim. As expressões dele de euforia sempre com grito, com agitação, né? E o Saulo nunca se incomodou. Na verdade, enquanto o irmão tá pulando e gritando, ele tá rindo e batendo palma porque ele adora aquilo. Então, eu considero isso, dentro do espectro autista e dentro da minha situação familiar, uma sorte muito grande. Sim. Então, eu ia falar aqui a respeito das diferentes intensidades, né? Pedir para você explicar. Então, eu poderia imaginar que seria diferentes intensidades ou que cada um apresenta, reflete de formas diferentes. Bom, dentro do transtorno em si, ele é chamado de espectro autismo porque é um espectro, ou seja, a criança ela flutua dentro desse espectro para comportamentos mais graves ou prejuízos mais graves, tanto quanto prejuízos mais leves e comportamentos mais leves. Varia muito. A questão de, por exemplo, do sensorial, isso é muito diverso entre o espectro. É comum a gente ver alterações sensoriais, mas cada um tem o seu tipo de alteração. Tem criança, às vezes, que é só pelo cheiro. Não é nem tanto pela textura, é só pelo cheiro. Então, assim, cada um deles tem sua singularidade nesse universo dos autistas. Mas, ao mesmo tempo, tem um nível de intensidade no sentido de quanto que isso é presente, quanto que isso impacta na vida da criança. Então, às vezes, coisas pequenas geram uma reação muito grande, ou às vezes coisas grandes não geram reação nenhuma para a criança, por exemplo. Então, elas têm essa hiperresposta
nesse sentido. E a gente também percebe que às vezes elas têm dificuldade um pouco de passar isso para as outras pessoas ou de lidar com aquela frustração ou com aquela situação, problema que ela está enfrentando. Então, às vezes é comum a gente observar isso na criança, em diferentes intensidades. E sobre família, sociedade, quais que são as dificuldades, quais que são as ações, quais que são os reconhecimentos sobre o autismo. E sobre isso também a Lorena pode falar bem para a gente, né, a respeito do dia a dia, de como que é essa aceitação dentro da família, dentro da sociedade. Bom, o que a gente observa atualmente é que muitas coisas já se mudaram, graças a Deus. A gente já teve muito avanço em relação a isso. Claro que a gente ainda tem um caminho imenso ainda para percorrer, então a gente percebe uma falta de conhecimento nessa área de vários profissionais, tanto dentro da escola, tanto quanto dentro das políticas públicas, ou em lugares básicos como um supermercado, por exemplo, um mercadinho da esquina. Tem pessoas ainda que vêm com um olhar muito de preconceito, a criança e a família também, porque acho que os pais também são um pouco julgados nesse processo, e a gente percebe que o que está faltando nessas pessoas para elas saberem lidar de uma forma mais tranquila, conhecimento. As pessoas não conhecem tanto sobre o autismo, tem muito mito ainda. O pessoal ainda acha que os autistas são aquelas crianças, às vezes, muito graves e que não têm contato nenhum social. E não, são crianças que estão no convívio social, que estão inseridas na escola, que frequentam uma igreja, que frequentam aniversários, que frequentam diversos lugares com tranquilidade. E é muito comum a gente perceber, assim, das pessoas, nossa, nem parece autista, por exemplo, às vezes, dependendo da criança. Então, falta um pouco desse conhecimento, sim. A gente já cresceu muito, hoje em dia a gente já tem alguns reconhecimentos, hoje em dia é falado um pouquinho mais sobre isso. Esse mês também está sendo celebrada a conscientização do autismo, que ajuda muito a causa a ganhar espaço e a ganhar conhecimento. Eu acho que assim a gente consegue, sim, mudar uma sociedade para que eles sejam mais aptos a receber os autistas em si. Bom, com relação a tudo isso, eu sempre lidei muito falando, né? Eu nunca escondi a condição do Saulo, nem antes, né? E isso me ajudou muito até na minha aceitação, porque a aceitação da família também tem que partir primeiro dos pais, né? E isso acontece às vezes, né? Cada um tem seu jeito de reagir. Com o Saulo foi muito fácil para a gente, foi muito tranquilo, nós não vivenciamos luto, né? Nós não tivemos dificuldades, mas com o Francisco, por exemplo, que é TDAH, eu já tive uma certa dificuldade, eu falei, mais um, né? Então, mas assim, eu sempre falei muito, mesmo antes de saber da possibilidade de autismo, uma situação prática. O Saulo pequenininho, no estúdio fotográfico, a pessoa chamando o Saulo, e eu falei, não vai te ouvir, a gente não vai te responder quando você chamar, porque ele tem uma audição seletiva ou então uma surdez. E eu achei interessante porque eu fui percebendo, toda vez que eu falava isso, e principalmente nessa situação, foi a primeira situação que me fez perceber. A fotógrafa me falou, eu tenho implante coclear, e me mostrou. Então isso me fez falar, me fez ver o quanto é natural, né? Ser especial é muito natural, é comum, né? Então, isso me deixou muito tranquila. É claro que hoje, com o Saulo mais velho, porque quando ele era pequenininho, algumas crises são normais da idade. É o que até faz a gente ter uma certa dificuldade de saber se é ou não, né, o autismo. Mas hoje, já com 5 anos, algumas crises não são tão normais, né? Então, os olhares machucam e é difícil lidar, né? Hoje em dia eu também lido falando, né? Se tem um olhar me incomodando e com certeza o incomoda também, né? Eu falo muito com ele às vezes, né? Abaixo e falo, o que você está conseguindo aqui é um monte de gente te olhando ao mesmo tempo e é o que você não gosta. Aí a gente vê o grupo se dispersar, né? Quando a gente fala isso. Mas, ou às vezes, quando o olhar é muito tem um incômodo muito grande para mim, eu falo, olha, ele é autista, está no meio de uma crise, se ficar olhando demais vai piorar. Então, eu costumo falar. É uma forma que eu tenho de lidar, porque antes eu não fazia isso,
né? E acumulava essa frustração dentro de mim, né? E muitas vezes eu via que eu descontava isso nos meninos. Saía com raiva, puxava, né? Aquela coisa de mãe, vem aqui, né? E puxa que você tá querendo super proteger, mas para a criança, ela percebe que você tá nervosa e tá nervosa com ela e não sabe o que ela fez de errado, né? Isso com o Saulo, com o Francisco. Então eu tinha essas reações negativas e fui percebendo, não, eu tô incomodada com olhares e tô descontando isso nos meus filhos, então vamos agir de uma forma diferente. Então, hoje em dia, no meio de uma crise, o que eu faço é, tá sentado no chão, não quer levantar, eu sento no chão também, onde eu estiver, né? Então, isso gera muitos olhares, parece para as pessoas um mimo, né? Uma criança manhosa, uma birra, uma mãe mole que não sabe lidar, né? Mas é tentar, o máximo possível, aprender com eles, que não estão se incomodando ou prestando atenção no que está ali em volta, e a gente procura não prestar atenção também. Como você falou da naturalidade, né, agir com naturalidade e a inclusão no processo de ensino e aprendizagem no ensino regular, a inclusão do autista, requer estratégias diferenciadas, como que é isso? Então, casa muito com o que a gente estava falando, né? Inclusão. Porque se eu incluo essa criança que tem necessidades especiais junto com outras crianças que também estão crescendo, estão se desenvolvendo, a gente insere ele no meio social, que é o que a gente quer para a vida da criança, né? Então, tem um papel fundamental também a escola nesse processo. Ela tem que ser parceira nessa causa também. Então, se a criança tem uma dificuldade, a gente tem que trabalhar em cima dessa dificuldade para ela conseguir se socializar melhor. Um dos fatos do autismo é que ele tem um pouco de dificuldade de socialização. Ele tem dificuldade, então a gente tem que auxiliar ele nesse processo, que para ele não está sendo fácil. Então, quando a escola está junto, está parceira, ela cria estratégia de intervenção, ela chama um coleguinho, ela faz uma atividade que promove uma integração maior da criança, a gente tem resultados significativos. É muito claro de ver. Eu tenho relatos de algumas mães que falam que a criança é muito querida na escola, que os coleguinhas acolhem muito, as coleguinhas seguem as orientações. Então, isso é muito legal de perceber, que são mais crianças que vão crescer e vão se tornar adultos mais abertos a essas diferenças e que vão saber lidar com essas diferenças de uma forma mais tranquila também. Então, por isso eu acho muito interessante e favorece a aprendizagem, que uma criança em um lugar que ela se sente bem, que se sente acolhida e adaptada para ela as atividades, a rotina, ela consegue se desenvolver muito mais. Isso não há dúvidas, para eles não são diferentes também. Fala um pouquinho a respeito da sua experiência com a escola, com os meninos, Lorena. A minha experiência escolar, com o Saulo principalmente, não é muito diferente da maioria, né? O Saulo tem 5 anos, começou a frequentar a escola com 11 meses e ele já passou por várias escolas. Hoje em dia, o Saulo não está no ensino regular. E ele está num projeto específico para autista, é um projeto do Estado que funciona no Colégio Zeca Batista, aqui em Anápolis, e se chama Refazer. Bom, o que acontece? O Saulo estava no ensino regular e eu vi que mesmo com o ensino regular, a gente precisava de algo a mais. Só que como esse projeto também fornece escolaridade, eu não poderia estar com os dois, principalmente na rede pública, né? Então, eu tive que fazer a opção e tive que quebrar aí um mito, um preconceito meu, né? Uma dificuldade de aceitar. Não, meu filho não tem condições de estar no colégio regular por enquanto, porque o projeto é um projeto de regulação. Então, a gente vai encaminhá-lo para um ensino regular. Isso não foi de imediato. Eu mesmo assim, como eu não podia estar na rede pública, eu matriculei o Saulo dentro do ensino regular, na escola particular, e mantive ele no projeto. Funcionou muito bem durante 6 meses, até ele estressar e não conseguir mais. E aí eu tive que novamente fazer uma opção. Você me falou sobre os meninos. Estar com os dois. Já tive momentos que eu tentei manter os dois, o que toda mãe procura, mais cômodo, mais fácil, os dois na mesma escola.
Isso eu vi que foi prejudicial para o Francisco, porque a atenção dele ficava focada no irmão e não no aprendizado. Então, hoje eu mantenho os dois sempre separados. O Saulo, eu acredito que ano que vem está no ensino regular de novo, mas com certeza não será na mesma escola do que o irmão. Vamos falar um pouquinho a respeito do método ABA, o que é, como que funciona. Bom, o ABA, ele é a análise do comportamento aplicada e ele visa ensinar para a criança, de uma forma estruturada, individualizada, estratégias que ele vai precisar para o desenvolvimento dele. Então, a gente tem as habilidades básicas, o sentar, o olhar, o esperar também, que são habilidades que toda criança precisa ter para ela iniciar uma aprendizagem qualquer. Então, ela precisa dessas habilidades básicas. A gente também coloca habilidades que ela vai precisar no dia a dia. Então, conhecimento de letras, cores, números, de estratégias de imitação, de abstração, de interpretação, a gente vai colocando para a criança, que são conhecimentos que ela vai precisar para ela desenvolver. Então, o ABA nada mais é do que uma metodologia para ensinar a criança de uma forma estruturada para que ela consiga aprender com mais facilidade aquilo que ela precisa dentro do desenvolvimento dela. Então, a estratégia usada para uma criança de 3, 4 anos vai ser diferente de uma criança de 7, 8 anos, que elas estão em fases de desenvolvimento diferentes. Então, a gente precisa trabalhar com a criança de acordo com a fase que ela está e o que ela precisa adquirir. Como que ela está e o que ela precisa adquirir para ela ir se desenvolvendo cada vez mais dentro do esperado. E esse método também é um dos que tem mais eficácia com transtorno de desenvolvimento atípico, não só com autistas, mas com transtornos de forma geral, a gente observa que tem uma boa resposta também. Por quê? Justamente por ser estruturado, individualizado, em cima da necessidade e demanda, às vezes até da família também a gente pega, porque a gente trabalha o comportamento da criança. Então, a aprendizagem nada mais é do que comportamento. Então, a gente trabalha em cima disso com a criança. Agora eu vou fazer uma pergunta bem direcionada para a Lorena. Qual que é o papel do exercício físico no processo de tratamento da sua criança? Bom, para o Saulo é de extrema importância, né? Porque além do autismo, existe a hiperatividade também, né? Até o fato da gente ter o Francisco, que é mais velho hoje, diagnosticado com TDAH, alguns médicos já me passaram que pode ter o TDAH associado ao autismo também, mas por causa da condição do Saulo de não verbal, né, a gente não tem como concluir isso, mas uma hiperatividade já é conclusa, então ele precisa de exercício, ele precisa gastar energia. O Saulo, como eu disse, ele é explorador, então ele precisa de ambientes livres, ele precisa de correr, né? Ele precisa de brincar, né, o tempo todo. E a gente tem a questão do atraso de fala, né? O Saulo, em dados momentos, já mostrou como a Lohane explicou, eles flutuam dentro do transtorno. O Saulo, com 3 anos de idade, ele estava se apresentando verbal, ele estava começando a formar frases, ele estava começando a dar resposta, falar palavras difíceis como calculadora, e ele falava com naturalidade, fácil, porque ele pegava o objeto e falava, e hoje o Saulo parou de falar, né? E existe no Saulo um atraso vestibular, né? Que eu não vou saber explicar isso fisiologicamente, como funcionaria. Lohane sabe mais explicar ou menos melhor. Na questão de equilíbrio também, nessa questão, assim, nesse estímulo vestibular, a gente coloca muito nessa questão, às vezes, de equilíbrio, de sensação do mundo, muito voltado para o equilíbrio, de lidar com essa dinâmica, por assim dizer. Acho que é. Então, exercício físico, eu posso concluir que é fundamental no tratamento do espectro autista. Sim, desenvolve bastante a criança. E aí a gente chega aqui, né, nesse momento muito especial da nossa entrevista, que é a respeito a gente pode colocar como música, pode colocar como leitura e como contação de histórias, que é o ponto-chave, né, aqui da Vovó Ana e suas histórias encantadas. Eu sou escritora de histórias infantis, tenho esse livro publicado, estou aí com mais um para sair, se Deus quiser, até o final de 2019,
E esse livro ele traz 4 historinhas, não são muito curtas, mas a minha intenção sempre foi pegar uma faixa etária mais extensa. Elas podem ser lidas e contadas ou recontadas para crianças menores, e depois, a partir de que a criança consegue ler, ela pode ser lida e interpretada pela própria criança. E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho a respeito do papel da leitura, das histórias e também da música nesse processo de tratamento do autista, e a Lorena também fazer um depoimento sobre isso, se você tem alguma experiência no tratamento do Saulo. Bom, a história em si, ela ajuda muito a criança, porque como a gente estava falando, o atraso na linguagem é importante. Então, quanto mais a gente conversa com a criança e mostra para ela essa intenção comunicativa, essa troca que tem, a gente tem mais retorno. E história é muito legal, porque é muito cativante, ela é mais expressiva, então a criança ela se diverte junto com a gente. Livros que têm figuras, eles prestam atenção na figura. A gente cria história, eles melhoram a atenção pra gente, melhoram o contato olho no olho, eles ficam interessados, então eles prestam atenção no que a gente está falando. Então isso estimula também a linguagem para a criança, porque ela tem mais chances de conhecer. O livro também ajuda porque tem as letrinhas, a gente vai vinculando junto com a leitura, nesse sentido de na aprendizagem da criança. Então, ela vai vendo as letrinhas, ela vai entendendo, ela vai vendo a história, ela vai vendo que o livro traz uma história para ela que pode ser muito interessante e tão divertida quanto qualquer vídeo. Às vezes até mais interessante, porque normalmente os pais são reforçadores, as terapeutas são reforçadoras para contar essa história. Então, isso é muito bacana da gente ver e que a gente percebe, sim, muitos ganhos através da história, da contação, da música, com a criança nessa questão de linguagem, de imaginação, de abstração, e elas super se divertem com isso. É muito bacana de ver. Bom, na experiência com o Saulo, foi um ganho muito grande, porque o Saulo é extremamente visual. Ele foca em imagens, né? Gosta muito de contrastes. Então, uma história simplesmente contada para ele, o Saulo não responde, mas uma história com livros, a gente consegue prender um pouquinho da atenção dele. Não é sempre, a gente não consegue ir de um início ao fim de uma história. Mas histórias, por exemplo, clássicas como Três Porquinhos e o Lobo Mau, já me renderam assim, enormes alegrias de ver o Saulo irritado e nervoso na hora de ver a imagem do lobo, né? Porque ele reconhecia como algo de errado ali, né? Então, quando ele corre atrás dos porquinhos, então ele via alguma coisa. Então a gente vê que existia ali uma compreensão, né? Então, querendo ou não, também uma resposta muito satisfatória para a gente. Então, receba um presente da vovó Ana. Obrigada. Receba também para suas crianças. Obrigada. O livro da vovó Ana. E aqui nós temos a garrafinha da Água Nina com o rótulo do livro. A Água Nina é nossa parceira, nossa amiga, e ela oferece então essa garrafinha de água para vocês. Essa foi a entrevista com a Lorena e com a Lohane. Nós estivemos aqui no programa da vovó Ana e suas histórias encantadas na TV, falando sobre crianças especiais, com ênfase no espectro autista.